O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Oi, boa noite, João. Boa noite, dona Delfa. Como está a senhora? Ah, graças a Deus, tudo bem, melhor agora, podendo te ver. Olha, Que bom. é verdade, muito bom a gente estar. Estou com saudade aí de você, sabe, das nossas reuniões presenciais. Sinto muito falta disso, sabe? Mas a internet está aí para nos ajudar nisso, né? Com certeza, sempre que você puder, é uma alegria também para nós, tá? A gente também sente muito sua falta. Obrigado. Então, não, graças a Deus. É um prazer muito grande estar com você aqui e vamos falar para os nossos companheiros que estão nos assistindo, agradecendo também a presença deles, porque nós estamos aqui com o nosso irmão João França, que mesmo em Juiz de Fora vai nos trazer um estudo para que a gente fique cada vez mais assim, sabendo de todas as coisas que nós precisamos conhecer o mundo espiritual, conhecer tudo que diz respeito à nossa evolução, não é? Então, nesse momento, nós nos preparamos para uma prece. Essa prece é de agradecimento por estarmos juntos, por podermos acompanhar nossos irmãos que trazem esses estudos maravilhosos para que possamos a cada dia crescermos em conhecimento, em evolução espiritual. Agradecemos aos espíritos amigos que conosco estão, a Zilda Gama, a mentora, que vai também nos auxiliar nosso irmão João, para que ele também faça seu estudo para nós, trazendo importantes reflexões para que a gente possa também sentir a importância do estudo na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, que todos possam estar sendo receptivos a tudo aquilo que nos for passado e que tenhamos, então, essa noite abençoada. E que assim seja, graças a Deus. Então, João, nós deixamos com você essa
a palestra, ok? Eu agradeço o convite. A imagem congelou para mim aqui, mas eu não sei Sim, se aí está tudo normal, tá? você está congelado, mas a sua voz está Ué, saindo bem. tá estranho. Realmente, eu estou Não, congelado aqui na tela do celular, né? são surpresas que acontecem, né, Ju? Exatamente. Inclusive, a intenção inicial era eu fazer essa palestra através de uma apresentação de slides. Mas como eu estava com Sim, problema no meu computador, eu estou tendo que fazer pelo celular tá. e estou com a apresentação aqui na tela da minha televisão, né? Sim, Mas vou me virar aqui, né? Infelizmente, a tecnologia me deu esse golpe hoje, sabe? Mas vai sair tudo certinho, né? sim, O importante é o recado a ser dado, né? isso. É a mensagem que Então, você vai passar para nós. isso aí. Eu agradeço já de antemão todos os nossos amigos que estão nos assistindo aí pela internet, e aqueles que estão também pela primeira vez. E o nosso tema de hoje é mundo de regeneração. É um tema que parece atual, então nós estamos no assunto mundo de regeneração. E nós temos aí alguns significados encontrados nos dicionários, né? O que significa mundo, né? Nós temos o significado da astronomia, que significa um planeta, um globo, um orbe, né? E no sentido genérico também, o universo em geral, o cosmos, o espaço, tudo que existe, a gente normalmente chama genericamente de mundo. E, em específico, o nosso planeta Terra, a gente também chama de mundo. E nós temos o conceito espírita, né, de pluralidade dos mundos, onde lá no livro dos Espíritos, no capítulo 3, dizendo o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. E também a questão dos mundos habitados, porque quando a gente fala em mundo genericamente, né, a gente está falando da questão da matéria, a parte física, né? Mas na parte espiritual, né, nós temos a questão do conceito dos mundos habitados, conforme está lá na questão 55 de O Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta se são habitados todos os globos que se movem no espaço. E a resposta dos espíritos é sim. E também lá no Evangelho, né, nós temos Jesus orientando os apóstolos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Olha só, né? Há muitas moradas na casa do Pai. O que isso significaria para nós, né? São os mundos que estão à nossa espera, mas não por agora, né? A gente ainda tem muito que evoluir até poder merecer habitar outros mundos mais evoluídos que o nosso. Por enquanto, a gente vai ter que se contentar realmente em passar pelo processo de transição planetária para o mundo de regeneração. E Jesus continua: se assim não fosse, eu vou já teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Olha só. Mas nós vamos falar hoje especificamente, né, do nosso mundinho aqui, né, o nosso planeta Terra, né, que muitos comparam no meio espírita, né, sabidamente, a um planeta escola. E realmente essa comparação é muito boa, né? Realmente nós aqui em nossa jornada reencarnatória, né, nós passamos como se fosse por uma escola, né, que tem vários estágios. E a gente está finalmente mudando, né, não de escola no momento, né, mas de, digamos assim, de série, né, de grau, passando para um mundo de regeneração. E a palavra regeneração, o que significa, né? No dicionário traz lá uma montoeira de significados. O que mais vai importar para nós aqui é de restabelecimento ou recuperação, ou se não, ação ou efeito no sentido de melhorar.
ou ainda renovação moral ou espiritual, que é disso que trata o mundo de regeneração. E do que a gente está falando, afinal de contas, né? É da transição planetária de mundo de provas e expiações, que nós estamos inseridos atualmente, para um mundo de regeneração. E a gente tem que falar também, nesse processo todo aí, das categorias nos mundos habitados, que tem tudo a ver com esses processos de transição planetária. É claro que a transição planetária não é uma coisa exclusiva da Terra, né? Todos os mundos passam por esses processos, porque a evolução de todos os mundos é da lei universal, é da lei de Deus. Então, não é exclusiva do nosso planeta Terra. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né, nós temos lá no item 3, e do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes uns das outras são as condições dos mundos, quanto ao seu grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. E nós temos também, lá no Livro dos Espíritos, a questão 100, falando das classes dos espíritos, ou da escala espírita, como também dizemos, né? Classificada em 3 ordens principais, sendo a primeira ordem o dos espíritos puros, segunda ordem os bons espíritos, e da terceira ordem os espíritos imperfeitos. Tudo isso, gente, tem a ver com esses processos evolutivos e de transição planetária, né? De uma categoria de mundo para outra. Então, nós temos também as categorias dos mundos, que são adequadas ao grau de adiantamento dos espíritos, né? Nós temos os mundos primitivos, né? Destinados às primeiras encarnações da alma humana, onde a vida é toda material, se limitando à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo, e por isso mesmo as paixões reinam soberanas. A Terra já passou por essa fase, lá na época, né, do Homem das Cavernas. Em seguida, nós temos os mundos de expiação e provas. Nesses mundos, o mal predomina. E a gente vê isso, né? Porque nós estamos inseridos no mundo de expiação e provas. É a atual situação da Terra. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Não é verdade? E, em seguida, nós temos os mundos de regeneração. São mundos em que as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Depois, os mundos ditosos ou felizes, que são os planetas onde o bem sobrepuja o mal, e, por isso, a felicidade impera. E, por último, os mundos celestes ou divinos, são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Vamos repetir, gente, então, como nós falamos de um mundo de regeneração, né? São mundos em que as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Eu sublinhei aqui, ó, almas que ainda têm que expiar. Ou seja, o mundo de regeneração não vai ser mil maravilhas, igual muita gente pensa, não, pessoal. Né? A gente ainda vai ter alguns probleminhas, né? Normais da vida, mas pelo menos a gente vai poder descansar dessa luta tão árdua, igual a gente vive no nosso atual mundo de provas e expiações. E muita gente pergunta, né, se a transição já teria começado, né? O que é que vocês acham, né?
Será que essa transição de mundo de provas de expiação para mundo de regeneração já começou? Vamos ver o que diz a própria doutrina espírita lá nas obras fundamentais, começando pela palavra do Espírito de São Luís, lá na questão 1019, a última questão do Livro dos Espíritos, falando sobre isso. Vamos ler o texto aqui, ó. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos ainda mais atrasados. Coisa semelhante aconteceu, né, com os capelinos, que vieram de Capela, encarnando aqui na Terra, para auxiliar o progresso do homem primitivo. E também, gente, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seguinte, pelo Espírito de Verdade, esse texto. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E dando continuidade a estas referências, né, nós temos lá na Gênese, no capítulo 18, logo no item 1, né, são chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Lá na Gênese. E logo em seguida, no item 2, em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. E eu já vou deixar aqui para casa a leitura lá do capítulo 18 da Gênese, que trata, são chegados os tempos, é o título desse capítulo, que trata dos sinais dos tempos e da geração nova. Tudo que a gente precisa saber a respeito da transição planetária e do mundo de regeneração, pessoal, está lá na Gênese, no capítulo 18. É só pegar lá e ler. Eu só fiz um resuminho básico aqui, ok? E ainda tem mais alguns textos que eu extraí aqui da Gênese para nos auxiliar na palestra de hoje. E uma pergunta também que o pessoal costuma fazer é se esse processo de transição tem duração definida, né? Aí, a gente precisa informar que, como a transição planetária é um processo, ela não se realiza de uma hora para outra, como querem alguns,
não é num passe de mágica, né? Nenhum processo desse tipo, né? Nenhum processo evolutivo acontece da noite para o dia. A natureza ensina isso, né? Então, ela tem um determinado período de transição. Que período seria esse? Né? E aí alguns também vão perguntar quando esse período se encerrará e realmente nós teremos o início de um mundo de regeneração. Né? Aí alguns vão lembrar lá que Emmanuel, numa entrevista do Chico, naquele programa da antiga TVV Tupi, né, Pinga Fogo, não me lembro se foi em 1978, teria dito que a transição iria se concretizar por volta de 2057. Né? Aqui eu tenho alguns comentários a fazer a respeito disso. Primeiro, Emmanuel fala por volta de 2057. Não fala que vai ser nesse ano. Pode ser antes, pode ser depois. Né? Segundo, e mais importante, Emmanuel pode ser muito inteligente, muito mais inteligente que eu. Né? Mas Emmanuel não é Deus para afirmar que ano exatamente vai se concretizar a mudança de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, mesmo porque é um processo, depende de nós, né? De nós. E se Emmanuel deu esse palpite, né? Eu também posso palpitar. Qual é o problema, né? Eu também sou inteligente, tudo bem que eu não sou tão inteligente quanto ele, né? Mas ele deu esse palpite, né? Há muitos anos atrás, né? Quando a humanidade ainda não estava passando pelos problemas que nós estamos passando atualmente, né? Com coisas acelerando a níveis exponenciais. Né? Então, ele fez uma estimativa na época que, para ele, parecia corresponder, né, à realidade das coisas. Né? Mas eu opinaria, né, opinião minha, claro, não é da doutrina espírita, porque não existe nada na doutrina espírita que vá garantir em que ano, né, vá se concretizar um mundo de regeneração. Mas, para mim, pessoalmente, ela vai ocorrer bem antes desse 2057, supostamente colocado por Emmanuel, né? Ele também não afirma que foi 2057, né? Por volta de, né? Vamos continuar então, gente. E outra pergunta, assaz bem interessante, né? Como se processará a transição planetária, né? Aí eu devo alertar vocês que devemos ter muito cuidado com teorias da conspiração. Eu já escutei até de palestrante espírita reconhecido, né, falar bobagens a respeito disso, dizendo que vai vir um planeta do sabe-se lá de onde, dos confins do universo, se aproximar da Terra para pegar os espíritos que vão para um mundo de expiação e provas, né? E vão ficar apenas os que vão merecer habitar um mundo de regeneração. Isso não faz o menor sentido, gente. Espírito desencarnado não precisa de um planeta se aproximar da Terra para sugar eles e levar para longe, não. Como é que os capelinos chegaram aqui, por exemplo? Não foi num planeta, né? Eles vieram, obviamente, né, pelos processos normais de levitação dos espíritos, né? Como está lá no livro dos espíritos, né? O espírito sopra onde quer, né? Então ele é livre, ele não precisa de um planeta para viajar de um mundo para o outro, não, né? E outra coisa, essa teoria, ela também não é condizente
com a ciência, porque pela ciência é impossível, pelas leis aí da mecânica celeste, que um planeta venha de não sabe-se onde, né, se aproximar da Terra. É totalmente contrário às leis da gravitação universal. Então, pessoal, essas teorias aí malucas, tá? Não existem. São realmente teorias malucas da conspiração. Muita atenção com relação a isso. E também muita gente fala a respeito das catástrofes, né? Como também significando parte da transição planetária, né? O que a gente tem a respeito disso? Primeiramente, a gente tem que dividir essas catástrofes em escala. Nós temos a de menor escala, que são as pandemias, tsunamis, né, terremotos, erupções, que a gente, inclusive, tem visto aí aumentar ao longo dos últimos anos, né? Ninguém nega isso, é só assistir um pouquinho de televisão, jornal, né? Não faz mal a ninguém. E, realmente, elas fazem parte desse processo, né? De alguns desencarnes em massa. Então, é uma coisa natural também está lá na Gênese, né? Essa questão. E, em maior escala, hein, gente? Será que vai vir um asteroide colidindo com a Terra e dizimar aí metade da população da Terra, né? Ou mais, ou menos, né? Ou se não, a Terra entrar, como dizem alguns aí, em uma nova era glacial, como já entrou 5 vezes no passado? A resposta é não, né? Não é por aí. E por que não? Por que eu estou afirmando isso com tanta ênfase? Está lá na Gênesis, no capítulo 18, item 7. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Desculpe. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Está lá na Gênesis capítulo 18, pessoal, item 7, hein? Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Agora, gente, perguntinha básica, não é? Levanta a mão quem quer habitar o mundo de regeneração. Eu aqui, ó, fui o primeiro a levantar a minha mão, né? Eu quero perfeitamente habitar o mundo de regeneração. Todo mundo quer, não é verdade? Acontece que esta não é a pergunta certa. Qual é a pergunta certa? Merecemos habitar o mundo de regeneração? É essa pergunta que a gente precisa ter atenção, né? E cada um tem que responder a si mesmo. E qual seria, gente, o passaporte para a gente merecer habitar um mundo de regeneração? Né? Está lá na doutrina espírita, né? É a tal da reforma íntima, porque esse processo é puramente moral, como dizem os espíritos, está lá na Gênesis. Né? Então, continuando também as orientações que estão lá na Gênesis a respeito disso, olha só. No item 19, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz, a fraternidade. E ainda lá no item 27, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons.
encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Bom, agora vamos avaliar como é que está esse processo de transição que nós estamos vivenciando, né? Todo mundo está enxergando isso, né? E a gente observa as ações humanas fazendo parte deste processo. E a pergunta que fica, que eu vou repetir ainda mais vezes durante esta palestra, é se estamos fazendo a nossa parte. Ou se a gente está igual àquela história do sapo que foi colocado em um caldeirão de água, e aí colocou-se fogo embaixo desse caldeirão. A água começou a esquentar, o sapo começou a sentir a temperatura agradável, né? E resolveu permanecer ali. Ah, tá bom demais, para que eu vou pular fora daqui? Não é verdade? Então ele ficou lá feliz e satisfeito, enquanto a água ia esquentando cada vez mais. E ele no comodismo, não, tá confortável, não, tá bom. Foi se acostumando à situação, sem observar o perigo. O que aconteceu? Morreu quando a água começou a entrar em ebulição. Assim também somos nós, né? A gente está começando a achar normal muita coisa que não é normal. Então a gente precisa parar para pensar, opa, o que está acontecendo? Deixa eu fazer a minha parte para mudar esta situação. E como é que se processa a reforma íntima, né, gente? A gente sabe, né? Todo mundo tem a sua consciência, né? Inclusive, está lá, né, no Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência, né? Porém, vamos tratar um pouquinho desse assunto, que é muito importante, porque se a gente realmente deseja habitar um mundo de regeneração, a gente precisa de recursos para a nossa reforma íntima. E onde é que estão esses recursos? Está na família, está na sociedade, está no trabalho, está na casa espírita e também está no meio ambiente, né? Que a gente, como espírito encarnado, né, também faz parte do meio ambiente. Então, nós temos todas essas oportunidades de trabalhar as nossas ações, né, para aprimorarmos e fazermos a nossa reforma íntima. Então, em família, gente, as relações familiares são as mais importantes, segundo os espíritos, não é? Afinal de contas, quando a gente faz a nossa programação reencarnatória, né, já tem antecipadamente todo aquele planejamento familiar, né? Em qual família que a gente vai nascer, quem serão os nossos pais, quem serão os nossos irmãos, né? Quem será a nossa esposa, certo? Então, a família é a nossa principal responsabilidade. E a nossa reforma íntima precisa começar dentro de casa. E a gente observa, né, que nem todo mundo entende essa questão de direitos e deveres dentro de casa. Todo mundo só quer saber dos direitos, né? Mas na hora de cumprir os deveres, né, às vezes existem conflitos, né, que a gente acaba causando por falta de obediência, né, das leis divinas, por falta de observância mesmo das coisas, né, pela nossa própria inferioridade. Então a gente precisa parar um pouquinho, pensar, né, nessas questões todas. E acontece muito também em família, principalmente entre casais, né, a disputa por quem tem a razão. Isso é uma coisa que acontece demais da conta, né? E a gente vê, às vezes, o casal está lá brigando, né? Quem é que está com a razão, e o filho sofrendo
no meio deles sem saber nada do que está acontecendo, né? Se tem nada a ver com isso, certo? Então, a gente ainda tem muito o que fazer, né, na nossa reforma íntima. Nesses momentos, a gente precisa deixar de ficar brigando pela razão e procurar ser feliz. Tem um ditado que diz que entre ter razão e ser feliz, é melhor ser feliz, gente. Não é verdade? Então, vamos deixar um pouquinho, às vezes, dentro de casa, essa briga pela razão e vamos ser felizes. E também a questão das mídias, nós temos visto aí que está acontecendo um fenômeno que não é exclusivo do Brasil, né? No mundo todo, a influência da mídia nas nossas vidas, em que as pessoas estão se isolando dentro de casa por conta da mídia. É verdade, não é? Então, o filho vai para o quarto dele ficar lá no videogame, a filha vai para o quarto dela nas redes sociais, a mãe vai para a sala assistir a novela dela, né? E o pai vai para outro cômodo assistir o futebol dele, e cada um se isolado dentro de casa. Não se conversa mais em família. Está ficando complicado por conta do excesso de utilização das mídias. E também a gente tem visto o fenômeno da infelicidade de alguns membros da família. Por que infelicidade? Por conta da mídia, né? Porque o filho vai à escola, vê um coleguinha com um celular mais novo que ele. Vai lá e pede para o pai, ó, pai, tem que dar um celular novo aí, né? E acaba que fica infeliz por conta disso. Coisas materiais tornando pessoas infelizes. A gente tem que parar, colocar a cabeça no lugar e pensar direitinho, né, gente? Vamos tentar controlar os excessos, né, de utilização da mídia. É muito importante, é claro, né, mas a gente também tem que ter muito cuidado com os excessos, que eles são sempre prejudiciais. E em sociedade, né? Bom, em sociedade nós temos as oportunidades de desenvolver aí a nossa reforma íntima na rua, no trânsito, nos ônibus, né, transporte coletivo, nos estabelecimentos comerciais. As oportunidades, gente, são tantas, né, e diárias, estão aí no nosso cotidiano, e às vezes a gente fica se perguntando como é que a gente vai fazer para nos melhorar, como é que a gente vai evoluir espiritualmente, como é que a gente vai fazer a nossa reforma íntima, né? Está aí todo dia, gente, né? Nas ruas, às vezes a gente anda apressado para atravessar uma rua, não observa uma pessoa que está ao nosso lado precisando de ajuda para atravessar, né? Ou uma pessoa que caiu na calçada, picou, caiu na calçada, porque a gente só fica, às vezes, até atravessando a rua, olhando para o celular. Eu já vi muito isso acontecer, né? Então, a gente deixa de prestar atenção à nossa volta. Isso é muito sério. No trânsito, olha a quantidade de brigas no trânsito que a gente tem visto, né? Causando até morte. É uma coisa séria, né? Acontece até, às vezes, com espíritas, né? Que, às vezes, perde um pouquinho a calma, né? Tá ali no calor do dia, com pressa de chegar ao trabalho, né? Ou mesmo até de chegar no centro espírita, né? E acaba sendo mal educado no trânsito. Também dentro dos ônibus, né? Falta de respeito com lugares para os idosos, as gestantes, né? E os outros passageiros. A gente vê cada absurdo acontecer. Eu que, por muitos anos, né, andei de ônibus lotado em Belo Horizonte, observava muito isso, né? Falta de respeito no transporte coletivo. E também nos estabelecimentos comerciais. Muita gente querendo
furar a fila, dar uma desperto, né? Ou se não vê que recebeu um troco a mais e não devolve, esse tipo de coisa, né? A gente tem que vigiar muito. E no trabalho, gente, nós temos aí a figura do chefe, né, do subordinado, colega de trabalho, faxineira, a copeira, assim por diante. Então, a gente tem que tratar todo mundo igual. O nosso chefe, né, é o mais problemático da grande maioria, né? Já tive chefe bravo que dava até soco na mesa, mas eu me dava bem com ele, porque eu respeitava ele, ele também me respeitava, né? O chefe é um pouquinho complicado. É engraçado que tem uma estatística que fala que 86% das pessoas dizem ter ao menos um colega de trabalho chato. Os 14% restantes não percebem serem eles os chatos, né? Então, vamos pensar, será que eu estou sendo chato no meu ambiente de trabalho? Né? Quem sabe? E também, na casa espírita, nós temos aí a figura do dirigente, do expositor, do médium, que é muito procurado, né, muito requisitado, o tarefeiro, o frequentador, o visitante, a grande maioria deles utilizando uma máscara, a máscara de bom espírita, né? Então, a gente precisa prestar atenção lá no que diz, por exemplo, Confúcio. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Porque nós temos visto, às vezes, muito discurso e pouco exemplo. E também Sócrates nos diz: a maneira de se conseguir boa reputação reside em ser aquilo que se deseja parecer. Olha só, né? E com relação, gente, às ações do homem no meio ambiente, que está alterando até o clima global, nós temos visto isso aí, né? Não precisa nem eu citar muitos exemplos, porque todo mundo já está cansado de saber o que está acontecendo no planeta como um todo, né? E eu vou dar uma pincelada nisso, porque eu sou uma pessoa muito preocupada com o meio ambiente, e a gente, como espírita, precisa ter essa postura responsável, né, de cuidar bem do meio ambiente, fazer também a nossa reforma íntima com relação a essas questões, para que quem for herdar um mundo de regeneração, nossos netos ou nós mesmos, né, encontremos um mundo um pouco melhor do que está nessa questão, né? E o homem é a única espécie com poder de destruir a terra e os seus recursos. É claro que isso não vai acontecer, né, gente? Mas também é a única com capacidade de preservá-la, utilizando os recursos com sabedoria e garantindo um futuro sustentável para as próximas gerações. Então, nós temos que ter a consciência de fazer a nossa parte, né? E o que está acontecendo hoje com o meio ambiente é em função das ações humanas. Olha só, nós temos o aquecimento global, os eventos climáticos estão aumentando a cada ano, a gente tem visto isso, né? A camada de ozônio que está sendo reduzida pela poluição atmosférica, a poluição dos oceanos, principalmente plástico, a questão da água potável, né? Escassez de água potável, que vai gerar, talvez, aí, conflitos, né? Em vários países. O desmatamento, tem muita gente que corta a árvore e depois reclama que está muito calor, né? Então, a gente tem que parar um pouquinho e pensar aí qual que é a nossa responsabilidade em todo esse contexto. Extinção de espécies, né? Por exemplo, as abelhas, que são as principais responsáveis pela polinização de plantas, elas estão sendo extintas pela ação irresponsável do homem. E o desequilíbrio dos ecossistemas, por conta de tudo isso que eu falei, né? É um efeito dominó que a gente fala, né? Basta um evento para desencadear outros eventos. E eu estava lendo uma revista onde os cientistas
afirmavam que o planeta já estava chegando ao limite, né? Se ultrapassado aí um limite calculado por eles, né, o planeta não teria mais condições de reverter a situação, né? É o caso do aquecimento global, né? E nós já estamos chegando a esse limite. Por isso que eu afirmo que as nossas ações, elas têm que ser imediatas para reverter esse processo. Está na nossa responsabilidade, é da nossa conta, né? E nós temos aí, por exemplo, o aquecimento global, que é o principal desencadeador de várias coisas, inclusive da escassez de água, né? A gente vê pelo aumento das tempestades, derretimento das geleiras e ondas de calor que a gente está vivenciando, na verdade, e que vai se prosseguir aí nos próximos anos. A questão da água potável, gente, é uma questão muito séria. Somente 1% da água de todo o planeta é potável. Então, a pergunta que se faz é exatamente essa. Estamos fazendo a nossa parte para economizar água, né? Nós estamos deixando de descartar plástico à torta e à direita, tudo que a gente consome é plástico que a gente joga no lixo, né? Então, a gente pode, sim, fazer alguma coisa para auxiliar o meio ambiente, é da nossa competência. E, finalizando, pessoal, né? Está lá, inclusive, nessa revista que eu li, né? O Planeta no Limite é o título de capa. É da Scientific American. E acreditem, a edição é de 2005. Isso mesmo. Naquele ano, quase 20 anos atrás, né? Os cientistas já alertavam para essa questão. O planeta já estava chegando ao limite. Somos a primeira geração a interferir na criação divina. Estamos subvertendo a evolução. A tecnologia por si só não vai nos salvar se não agirmos com consciência, ética e responsabilidade. Aí entra também, claro, a reforma íntima, não é, pessoal? Porque é ela que desencadeia tudo. Nosso maior problema não é a enorme quantidade de pessoas, como alegam alguns, mas a falta de humanidade. Então, pessoal, façamos a nossa parte na transição para um mundo de regeneração. Eu agradeço a paciência de vocês, né, pelos problemas técnicos que a gente teve, né, infelizmente, tecnologia tem dessas coisas, né, é por isso que eu gosto muito de palestras presenciais, né, pelo menos a gente evita um pouquinho esse problema, mas tudo bem, né, pelo menos eu dei um pouquinho aí, metade do recado, né, mas acho que ficou de bom tamanho. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos, né, e que o mundo de regeneração nos aguarde. Muito obrigada, querido irmão. Estamos, assim, muito felizes com tudo que você trouxe para nós. Esses alertas são muito importantes, né? Essa nossa transformação é necessária, tem que ser agora, porque é aos poucos que a gente também faz essa modificação em nós mesmos. Então, estamos sempre sendo alertados e ficamos assim esperando mais um pouco, mas muitos de nós já estão trabalhando mesmo, porque é em nosso benefício, é em prol do nosso crescimento espiritual. Nós precisamos pensar em melhoria em tudo, não é? Em moral, intelectual. É isso que o Espiritismo trouxe para nós e você colocou para nós os pontos principais. Então, nós agradecemos muito, tenho certeza que todos se sentiram beneficiados, tá bom, João?
Eu que agradeço, né? E eu também estou inserido nesse contexto, né? Eu também sou um que preciso fazer a minha reforma íntima, né? Eu ainda tenho muita coisa a melhorar. Eu não sei se eu ainda vou merecer habitar um mundo de regeneração, não. Isso. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece final e vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo, que trouxe para nós todos essa forma de que deveríamos mudar o modo de vida, de trabalhar em benefício da nossa transformação, que tem que ser aos poucos, mas que nós conseguimos com a nossa vontade, com a nossa força de vontade. E agradecemos, então, ao nosso irmão João pelas suas mensagens, que nos enriqueceram, que farão todos nós refletirmos mais uma vez em todos esses pontos principais para a nossa elevação espiritual. E pedimos, então, Senhor, que proteja toda a nossa humanidade e que chegue a eles, nesses corações endurecidos, cheguem essas mensagens positivas de sempre caminharmos no caminho certo. Obrigado, Senhor, que todos sejam beneficiados nos suas doenças, o que tiverem de sofrimento, que recebam nossas vibrações de muita paz e coragem, e serão todos beneficiados pela misericórdia de Deus, de Jesus, de seus amigos que estiveram conosco, da nossa mentora Zilda Gama. Então, assim, encerramos nosso estudo de hoje e pedimos a Jesus que nos ampare e proteja. E que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, João. Eu que agradeço a oportunidade. Até Obrigada. breve. Até breve, com certeza. Tchau. Tchau, tchau. Audio Jungle.